Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é A Nova Vida em Cristo. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, abençoa-nos com o estudo da Tua Palavra, que possamos compreender as características da nossa nova vida em Cristo. Que possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, construir uma sociedade transformada, renovada conforme os Teus valores. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O livro 1984, da autoria de George Orwell, publicado em 1949, conta a história de um personagem chamado Winston Smith, membro do Partido Externo e que trabalhava como funcionário do Ministério da Verdade. Qual era o papel de Winston Smith no Ministério da Verdade? Ele alterava e reescrevia dados conforme os interesses do seu partido. Orwell escreveu esse livro inspirado nos regimes totalitários das décadas de 30 e 40 que assolaram o mundo no século XX. E embora a sua história reflita a realidade dos regimes totalitários, em essência, o que ele descreve no livro caracteriza não apenas o que se observou nos regimes ditatoriais, mas em maior ou menor grau a realidade de todos os regimes políticos do mundo ao longo da história, mesmo os assim chamados regimes democráticos. Com ironia, George Orwell fala sobre o Ministério do Amor em seu livro. E no Ministério do Amor, a função das pessoas era controlar a população. George Orwell, com bastante sarcasmo, mostra como as relações institucionais, políticas e até as relações pessoais podem ser contaminadas por falsos valores, como a mentira,
o interesse desordenado. Orwell faz uma crítica à sociedade e mostra como todas as relações podem ser prejudicadas pela falta do amor, pela falta de respeito, pela falta da verdade. Em última análise, este livro, embora tenha o título de 1984, poderia se chamar tranquilamente 2021. O livro é genial, mostra como as nossas relações estão contaminadas pelo pecado. A Bíblia mostra que o pecado é uma triste realidade que permeia todos os aspectos da vida humana. Permeia as relações econômicas, as relações políticas, institucionais, as relações familiares, as relações sociais, relações entre pais e filhos. E, lamentavelmente, a nossa sociedade adoece cada vez mais por causa da falta da verdade, por causa da mentira, por causa do ódio, por causa do desrespeito que existe em nosso íntimo e nas nossas relações. A palavra de Deus nos convoca a refletirmos sobre esta triste realidade. A Bíblia nos chama a uma transformação radical das nossas vidas e da nossa sociedade com base naquilo que o Espírito Santo deseja operar em nossos corações. Deus nos chama a uma nova vida. E quais são as características dessa nova vida? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, nós aprendemos as qualidades desse novo tipo de mentalidade que o Espírito Santo quer transmitir à nossa sociedade e a cada um de nós. A primeira qualidade desta nova vida que Deus sonha para a nossa sociedade é a verdade. O apóstolo escreve aqui no versículo 25: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nesse texto, o apóstolo nos exorta a abandonarmos a prática da mentira. Existem várias manifestações da mentira. Nós mentimos, em primeiro lugar, para nós mesmos. Nós nos iludimos muitas vezes com falsos valores, com falsas expectativas. Nós mentimos para nós mesmos quando nos enganamos para fazer algo que contraria a vontade de Deus, mas nós racionalizamos para justificar a nós mesmos o ato equivocado que estamos praticando. Quantas pessoas, por exemplo, destroem o seu casamento, destroem a sua família, por exemplo, tendo casos extraconjugais, e racionalizam isso dizendo: ah, mas o meu casamento está muito ruim, então eu vou fazer isso para desestressar ou para me vingar do meu cônjuge, e acabam destruindo as suas próprias vidas. Se iludem, mentem para si mesmos. Muitas vezes nós mentimos para o nosso próximo. Nós somos falsos, às vezes com os nossos familiares, os nossos amigos. Não somos honestos
nas nossas relações. Existem momentos em que nós, por exemplo, dizemos a um companheiro, a um cônjuge, a uma pessoa amiga, dizemos assim: você me deixou triste, você me deixou furioso. Isso é uma grande mentira também. Somente nós podemos nos deixar tristes ou com raiva, e ninguém tem o poder de fazer com que nós nos sintamos mal. Somos nós mesmos que provocamos os nossos sentimentos. Então, deixar de lado a mentira e praticar a verdade também é ser emocionalmente alfabetizado. Por exemplo, se eu quiser ser honesto com um amigo, um parceiro, um companheiro, eu posso dizer assim para ele: olha, posso conversar com você a respeito de algo que aconteceu ontem na nossa conversa? Se ele consentir, você pode dizer assim: olha, ontem, quando a gente estava conversando e você disse tal coisa, eu me senti triste. Mas nunca você me deixou triste. Você me deixou com raiva. Isso é uma manipulação emocional. Isso é uma mentira. Não foi ele que deixou você triste, mas foi você que se fez ficar triste mediante um diálogo interno que você criou na sua mente. Ou seja, nós somos convidados pelo Espírito Santo para sermos francos, sinceros e honestos nos nossos relacionamentos. Claro que a mentira também é uma estratégia politicamente usada, economicamente usada para ludibriar a sociedade. E muitos governantes mentem para a população, dando falsos dados, dando falsas informações. E eu não estou me referindo especificamente ao Brasil, eu estou me referindo a todos os regimes ao longo da história, independentemente se são de esquerda, de centro, de direita. Nós, cristãos, precisamos sempre buscar a verdade, buscando informações das fontes corretas. Deus não quer que os seus filhos sejam manipulados. Deus não quer que os seus filhos sejam enganados, sejam iludidos por nenhum tipo de poder dominante. Quando a Bíblia nos orienta a falar a verdade ao nosso próximo, é importante nós sabermos que, em última análise, a maior verdade que existe é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Portanto, se você falar do amor de Deus para as pessoas, se você falar de Cristo para as pessoas, você está proclamando a verdade. E não há um ato maior de caridade, de amor, do que falar de Cristo para as pessoas. Jesus, conversando com seus discípulos lá em João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 36, diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A única verdade que pode libertar o ser humano é a verdade de Cristo. É a verdade do Evangelho. É a verdade do Espírito Santo. Somente Deus pode iluminar o coração humano
e transmitir a este coração a verdade. É a verdade do Evangelho que nos salva. E esta verdade não é produzida mediante argumentos humanos, ela é produzida diretamente pelo Espírito Santo no coração da pessoa, quando nós falamos a palavra de Deus. Quando você compartilha o Evangelho com alguém, você está falando a verdade máxima para esta pessoa. A verdade de que somente Cristo pode nos libertar do pecado. No versículo 36, Jesus diz assim: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O ser humano, em seu estado natural, não é livre. Ele é escravo. Ele é escravo da mentira, escravo da ilusão, escravo do seu egocentrismo, escravo da sua ganância, escravo da sua falsa sensação de poder. Quando nós temos um encontro com Cristo, um encontro existencial com Cristo, um encontro espiritual com Deus, como Paulo teve o encontro com Cristo na estrada de Damasco, os nossos olhos passam a enxergar a verdade que é o próprio Deus. Esta verdade não vem para o nosso intelecto. Nosso intelecto é limitado. Esta verdade vai diretamente aos nossos corações, onde o Espírito Santo habita. Então, em primeiro lugar, uma sociedade restaurada, um ser humano transformado, tem uma vida marcada pela verdade de Deus, pela verdade de Cristo, pela verdade da graça, pela verdade do amor incondicional do nosso Pai, que é o Criador. Em segundo lugar, um elemento que caracteriza a nossa nova vida em Cristo é a gentileza, é a prática da gentileza. Aqui nos versículos 26 e 27 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aqui Paulo usa uma expressão cultural da sua época, querendo dizer o seguinte: nunca passem um dia inteiro com raiva. Raiva é um sentimento que desperta em nós atitudes bastante negativas, se nós não soubermos elaborar a raiva em nossas vidas. É normal nós sentirmos raiva. A raiva é um sentimento de defesa que nos desperta para uma ação. Quando nós somos injustiçados, quando nós temos os nossos direitos feridos, é normal nós ficarmos com raiva. A raiva nos leva a uma ação de corrigir uma situação de injustiça. Uma injustiça praticada contra nós ou praticada contra outras pessoas. Mas se eu não souber trabalhar esta raiva pode gerar amargura, pode gerar ressentimentos, pode gerar o ódio, pode gerar o assassinato, pode gerar agressões verbais e físicas. Então é importante eu saber trabalhar a raiva. Como eu trabalho a raiva? Reestruturando minhas crenças e tendo sempre o meu olhar dirigido para Jesus Cristo.
Jesus Cristo foi tremendamente injustiçado. E quando ele estava na cruz, ele orou a Deus dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma atitude útil para nós não transformarmos a raiva saudável em atitudes de agressão e ressentimento é nós pensarmos assim. Nós somos todos humanos e falhamos uns com os outros com bastante frequência. Hoje, talvez eu tenha te ofendido, muitas vezes sem querer, e talvez amanhã você me ofenda, mas é importante nós sabermos perdoar, como Jesus perdoou. Jesus perdoou porque ele sabia que quando as pessoas erram, em geral, elas não erram de propósito. Elas erram porque são muito limitadas, são falhas. O seu conhecimento é distorcido. Se o ser humano soubesse de fato quem é Jesus, jamais teriam crucificado o Rei da Glória, como diz o texto bíblico. Portanto, se alguém te ofendeu, se alguém te prejudicou de alguma maneira, perdoe. Perdoe porque esta pessoa agiu por pura ignorância. E Deus fará justiça. Não procure fazer justiça com as próprias mãos. Ao invés disso, a Bíblia nos chama para a gentileza. Seja gentil com as pessoas. Seja gentil com seu marido. Seja gentil com a sua esposa. Seja gentil com seus filhos. Seja gentil com seus colegas de trabalho, com seu vizinho, com seus amigos e até mesmo com as pessoas que não gostam de você. Ser gentil com quem é simpático é muito fácil. Você não precisa ter o Espírito Santo na sua vida para ser gentil com as pessoas que gostam de você. Mas ser gentil com aquela pessoa que te ofende, que fala mal de você, que procura te prejudicar, aí sim, só quem tem Deus no coração é que tem o poder para agir dessa maneira construtiva. Lembre-se daquilo que Jesus disse: se baterem na tua face, vira a outra face. Não revide. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Seja manso, seja carinhoso, seja humilde, seja gentil. E, finalmente, Paulo escreve aos Efésios para serem bondosos. Aqui no versículo 29, Paulo escreve assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Não fale palavras grosseiras contra o seu próximo, contra o seu irmão, contra a sua irmã. Não xingue. Não fale piadas de mau gosto, sujas. Fale unicamente aquela palavra que for boa para edificação. Que as nossas palavras sejam positivas, construtivas, transmissoras de graça, de verdade, de benevolência. Que as nossas palavras sejam palavras que ajudem as pessoas a melhorar, que ajudem as pessoas a ficar bem com a vida,
que ajudem as pessoas a ter paz no coração. Não diga palavras ásperas, negativas, que deixam as pessoas para baixo. Nós fomos chamados por Deus para construir o seu reino aqui na Terra. Que tipo de sociedade você e eu estamos ajudando a construir neste mundo? E depois Paulo escreve: não haja no meio de vocês qualquer tipo de amargura. Existe amargura no seu coração? Peça para Deus curar você. Não tente afastar essa amargura com seus próprios esforços. Você não vai conseguir. Peça para que o Espírito Santo faça isso. É o Espírito Santo que vai ajudar você a reconhecer a amargura em primeiro lugar e a trabalhar esta amargura, transformando este rancor em algo positivo, em um sentimento positivo. Não haja indignação na sua vida, não haja ira, não haja gritaria. Como é desagradável quando as pessoas gritam umas com as outras. A gente diz que dá nos nervos quando uma pessoa grita com a gente. É desagradável, faz mal. Ao invés de gritar, fale com compaixão, fale racionalmente. Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Diga as coisas de maneira positiva e racionalmente. Se a pessoa não acolher aquilo que for dito com amor, muito menos ele o fará se as palavras forem agressivas. Vamos fazer a nossa parte. O que as pessoas vão fazer com aquilo que nós falamos ou praticamos é problema das pessoas, não é problema nosso. O que estiver ao nosso alcance, vamos praticar. Praticar o amor, praticar a gentileza, falar a verdade, falar com franqueza, com sinceridade, mas sem ofender. Este é o tipo de vida que marca o cristão. Que nós possamos agir desta maneira em nossas vidas. Vamos construir uma nova sociedade. Nós reclamamos muitas vezes do governo. Eu comecei a mensagem falando do livro de George Orwell, como o governo manipula a população, muitas vezes. Mas não nos esqueçamos de que o governo, em geral, é um reflexo da própria mentalidade do povo. Ou seja, todos nós somos responsáveis, inclusive pelos aspectos políticos da nossa vida e da vida em sociedade. Vamos construir um mundo justo, colocando Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter uma semana repleta de vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.